Toca Livros e Editora Laços apresentam O que ele vai falar primeiro? Como desenvolver as habilidades psicomotoras de crianças com transtorno do espectro do autismo, TEA, de Ronaldo Pazini. Narrado por Douglas Soares. Apoio cultural. Com certeza, trata-se de uma leitura surpreendente. O que ele vai falar primeiro tem o intuito de ajudar no desenvolvimento de habilidades psicomotoras, de comunicação e de autonomia em crianças com o transtorno do espectro autista, o TEA. Através da experimentação, pesquisa incansável e amor incondicional, o autor traduz em palavras o retrato fiel do incrível relacionamento de um pai com um filho, ambos extraordinários. Certamente vale cada linha, como todas as obras do nosso amigo Ronaldo Pazini. Professor dedicado e extremamente capacitado, um verdadeiro mestre com as palavras que preza pela responsabilidade e a sensibilidade ao tocar a vida das pessoas, trazendo à tona o que há de melhor em cada um, além de ser uma das pessoas mais generosas que conhecemos. Nosso total respeito e admiração. Esse livro já é um sucesso. Daniela Galvão e Renato Oldra. Cerca de 2 milhões de brasileiros preencheram critério para o espectro autista, sendo que muitas famílias encontram dificuldades em encontrar tratamentos específicos que possam ajudá-las a lidar e desenvolver as potencialidades desta criança. Assim, é de extrema importância essa magnífica obra do professor Ronaldo Pazini, que traz à tona a discussão de políticas públicas que possam contribuir para o desenvolvimento harmonioso dessas crianças, contribuindo para uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Elaine Monteiro, empresária. O que ele vai falar primeiro? O livro preenche uma lacuna muito grande e alcança o objetivo de auxiliar os pais e professores que possuem o desafio de estimular e desenvolver as crianças com TEA, transtorno do espectro autista. Parabenizo o professor Ronaldo Pazini por essa excelente contribuição para a sociedade. Gerice Lione Suzano, São Paulo. Como professor, vejo a necessidade de conscientizar as pessoas sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. A obra O que ele vai falar primeiro, do professor Ronaldo Pazini, está ajudando muitas famílias a entenderem melhor o que é autismo. Por meio de textos diretos e com uma linguagem clara, este livro destaca um caminho de esperança e otimismo no desenvolvimento das potencialidades de crianças e jovens com TEA. Professor Vanderlei Averaldo. Aqueles que possuem um filho dentro do TEA sabem o quanto é importante ter o apoio de profissionais competentes e que sabem o que fazem. O conteúdo deste livro abre a discussão sobre a necessidade de todas as pessoas conhecerem mais sobre o autismo e evoluir como cidadãos. Este livro contribui para a ampliação de conhecimentos relacionados à importância das atividades motoras no desenvolvimento das crianças em geral. José Fabrício de Oliveira Poá, São Paulo. Dedicatória. Dedico este livro a todas as mães e pais que, com seus filhos nos braços, percorrem longas distâncias, parados no trânsito, dentro do carro ou no transporte público, em subidas e descidas sem descanso para encontrar uma clínica ou um profissional que possa contribuir com o desenvolvimento de seu filho. Para aqueles que, mesmo sem condições financeiras, renunciam a muitas coisas para buscar tratamentos específicos que ofereçam estímulos adequados às crianças. A todos aqueles que passam a noite em claro estudando as áreas de desenvolvimento do transtorno do espectro autista. Meus sinceros cumprimentos aos avós, tios e pessoas que auxiliam as famílias nessa caminhada dura e exaustiva. Meu respeito a todos vocês. Não desistam nunca. Prefácio. Este Ronaldo Pazini é um pai guerreiro, um lutador, que busca resultados com determinação, sem medir esforços e sacrifícios para acelerar o desenvolvimento do seu filho autista, Luiz. Seu objetivo é que ele cresça com muita qualidade de vida, conquistando a autonomia, interagindo com o mundo, sendo feliz, para que no futuro possa trabalhar e continuar a se desenvolver junto à sociedade.
Ávido por conhecimento e métodos científicos de resultados comprovados, Ronaldo Pazini tem uma missão marcante: ajudar a transformar vidas, mostrando que é possível sim melhorar a qualidade de vida das famílias que convivem com crianças com atraso no desenvolvimento. Ele passa toda a sua experiência, dá várias dicas práticas e cita protocolos chaves para ajustes na rotina, alimentação, exercícios, terapias, conseguindo, dessa forma, aumentar a conexão com seu filho e melhorar o acompanhamento. A evolução pode, em alguns casos, ser gradual, mas ela vem e de forma consistente, como é o caso do Luiz Felipe, um grande caso de sucesso que nos inspira e prova o quanto vale a pena. A história do paizão de Luiz inspira muitas famílias, pois ele dedica grande parte de seu tempo a acompanhar melhor o desenvolvimento de seu filho, e como um excelente educador e professor universitário, tornou-se um empreendedor, fundando uma empresa, QPZ, Alta Performance e Desenvolvimento Humano, com o objetivo de transformar a vida de centenas de crianças, adultos e famílias que enfrentam o autismo e outros atrasos no desenvolvimento. Todos nós temos muito a aprender lendo e saboreando este livro de conteúdo enriquecedor e inspirador, principalmente para nós, famílias que vivemos o autismo todos os dias em nossos lares. Aproveitem e tomem nota de todas as preciosas dicas que, se colocadas em prática, elas ajudarão você e sua família a conquistar grandes evoluções, como as de seu filho Luiz e as de várias outras pessoas que vêm desfrutando dessas orientações. O céu é o limite quando há uma conexão forte entre um pai e seu filho. Nós, pais, temos que nos tornar o melhor terapeuta que nossos filhos já conheceram. Bom aprendizado! Roseli Martins Pereira, especialista em aba. Empresária, mora na Flórida, Estados Unidos, onde trata seu filho PH, 5 anos, no TEA, evoluindo do quadro moderado para leve, e tem um canal, Ideal Way Church, onde entrevista grandes especialistas em tratamento do atraso no desenvolvimento das crianças no TEA. Apresentação. Por que escrever sobre o transtorno do espectro autista? Afinal de contas, seria mais fácil deixar que cada pessoa que convive com crianças dentro desse espectro trilhasse seu próprio caminho. Não é fácil trazer à tona os momentos de angústia, as frustrações, os fracassos, ainda que em meio a conquistas e a momentos de felicidade. Mas acredito que compartilhar minhas lembranças, minha vivência, servirão de inspiração a outros pais que começam a enfrentar os mesmos desafios. Com certeza, a trajetória de minha família até este momento é semelhante à de muitos pais com seus filhos autistas. O caminho percorrido antes e após o diagnóstico é o mesmo. Médicos, psicólogos, tratamentos alternativos. E nessa busca por uma melhor condição de vida para meu filho, deparei-me com o que há de mais primitivo e tão contemporâneo: o preconceito. Quando meu filho Luiz Felipe, chamado pelo apelido de Fefe, passou do ensino infantil para o ensino fundamental, tivemos vários contratempos e sentimos na pele o quanto precisávamos evoluir e o quanto a sociedade precisava avançar em direção ao conhecimento dos direitos das pessoas que possuem características dentro do espectro autista. Visitei várias escolas para matricular meu filho em sua nova jornada escolar. Buscava um lugar com espaços amplos para que ele pudesse correr e brincar pelo pátio, pela quadra. Uma escola com uma equipe preparada para lidar com as diferenças e os desafios de se ensinar uma criança autista, em um momento tão importante para qualquer criança. Certa vez, indo para o trabalho, passei em frente a uma escola que há no bairro onde moramos e tirei uma foto do telefone transcrito na frente da escola. No meu horário de almoço, liguei e falei com a atendente, que, muito simpática, me falou sobre a escola, sua metodologia e sobre a disponibilidade de vagas para o primeiro ano do ensino fundamental. Com as informações, animei-me a ir conhecer a escola no dia seguinte. Antes de desligar, passei a informação de que meu filho era autista. Naquele momento, houve um silêncio do outro lado da linha. E após alguns segundos, a atendente me disse:
Só um momento, por favor. Ela com certeza foi consultar alguém. E depois, ao retornar, disse-me: Senhor, verifiquei melhor no sistema e estamos sem vagas para o primeiro ano. Completou. Desculpe-me pelo equívoco. Imediatamente questionei a atendente, pois até então havia vagas e estava tudo certo para eu visitar a escola. Porém, a conversa mudou quando disse que meu filho era autista. É claro que a atendente consultou alguém e que aquela era a postura da direção da escola. Fiquei muito chateado no momento com o ocorrido, porém não fiquei me lamentando. Afinal, jamais colocaria meu filho em um local onde ele não seria bem-vindo. Estendi a conversa com a atendente, perguntando se as vagas acabaram pelo fato de ele ser autista. Continuei dizendo sobre os direitos das pessoas com esse transtorno, protegidos pela Lei nº 13.146, de 2015, que prevê punições como a detenção de 2 a 5 anos para quem impedir ou dificultar o ingresso de uma pessoa com deficiência em estabelecimentos de ensino. Reforcei que o responsável pela escola poderia até ser preso. Sem mais, desliguei o telefone. Mais tarde, recebi uma ligação da escola e, para minha surpresa, a pessoa se identificou como diretora. Ela iniciou a conversa pedindo desculpas pelo ocorrido e que a escola estava de portas abertas para receber meu filho. Eu ainda estava muito incomodado com o ocorrido e tentei ser comedido em minhas palavras. Agradeci o contato, mas perdi a confiança nos administradores da escola. Disse a ela que utilizasse o ocorrido para treinar e capacitar os funcionários, porque todos, principalmente eles, deveriam conhecer a lei e tornar a escola inclusiva. A diretora terminou dizendo que tomaria as devidas providências, que jamais se recusaria a aceitar alunos com qualquer deficiência. Esse breve episódio marcou o início da trajetória do Luiz na escola. E até hoje lutamos contra qualquer preconceito, falta de empatia ou desrespeito aos direitos previstos em lei. Esse momento ilustra a enorme caminhada dos pais de filhos com autismo na busca de escolas e profissionais qualificados para lidar com as especificidades e necessidades de nossos filhos. Introdução. Sempre acreditei que ter um filho era algo muito especial. O Luiz Felipe, o Fefê, não falava, gostava de brincar sozinho e rejeitava qualquer tentativa de interação social até os 2 anos. Passamos em vários neurologistas que não foram capazes de identificar o que estava errado. Um profissional chegou a afirmar que ele era surdo, outro a dizer que era comum uma criança não falar até os 3 anos. Somente após 6 meses de investigação tivemos o diagnóstico definitivo do autismo. Ouvimos muitas besteiras e passamos por inúmeros consultórios e renomados hospitais, até o fechamento do laudo que mudou nossas vidas. Desde então, seguimos com as terapias tradicionais, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia clínica, com o acompanhamento de neurologistas e pediatras. Além dessas terapias, procuramos as alternativas em análise do comportamento aplicado, ABA, natação, musicoterapia e aumentamos o seu contato com animais. Ele alimenta, brinca e leva para passear o Luke, um cachorrinho que entrou para a família. Tudo isso tem ajudado nosso guerreiro glorioso, tradução do nome Luiz Felipe, a superar suas dificuldades. Todos os dias lutamos contra todo e qualquer tipo de preconceito e a falta de informação, mas temos fé de que um dia nossa sociedade tratará toda criança autista com respeito. A Organização Mundial da Saúde, OMS, calcula que o autismo afeta 1 em cada 59 crianças no mundo. Estima-se que existam cerca de 70 milhões de pessoas nessa condição. No Brasil, o número gira em torno de 2 milhões. Apesar da grande quantidade, para muitos o assunto ainda é uma incógnita. O que se sabe sobre o TEA, transtorno do espectro autista, é que se trata de uma espécie de pane do desenvolvimento neurológico. Se manifesta ainda na infância e não tem cura.
Ele costuma ser identificado pelos médicos entre 1 ano e meio e 3 anos de idade, mas os próprios pais são capazes de detectar os primeiros sinais a partir dos 8 meses e assim buscar ajuda especializada o quanto antes. A definição da CID-10, de 2000, código F84.0, afirma que o autismo infantil é um transtorno global do desenvolvimento caracterizado por a. Desenvolvimento anormal ou alterado manifestado antes da idade de 3 anos. B. Presença de uma perturbação característica do funcionamento em cada um dos 3 domínios seguintes: interações sociais, comunicação, comportamento focalizado e repetitivo. Além disso, o transtorno se acompanha comumente de numerosas outras manifestações inespecíficas, por exemplo, fobias, perturbações de sono ou da alimentação, crises ou agressividade, autoagressividade. De acordo com o DSM-5 de 2011, o transtorno do espectro do autismo é um distúrbio do desenvolvimento neurológico presente desde a infância ou início da infância até a senilidade. Não conhecia até hoje melhor sensação do que ser pai. Já pensava na prática de esportes, nas brincadeiras no parque, nas idas ao cinema juntos, em compartilhar as conquistas na escola. Ser um pai com autoridade e um amigo. Para mim, receber o diagnóstico de autismo do Luiz foi algo muito difícil. Mesmo sabendo que isso não me impediria de viver com ele todos os meus sonhos. Confesso que foi muito complicado. Por vezes, pegava-me a pensar o quanto havia sofrido por conta do meu lábio leporino e agora com esse transtorno em meu filho. Foi quando comecei a ler mais e até troquei minha disciplina na faculdade pela matéria Fundamentos da Educação Inclusiva, pois já possuía a aderência necessária para coordenar programas com pessoas com deficiência. Assim, tomei o comando de minha vida nessa jornada rumo a encontrar caminhos para desenvolver suas potencialidades e ajudá-lo em uma sociedade preconceituosa, sem empatia, desrespeitosa e sem consciência dos inúmeros desafios que há para a inclusão de pessoas com deficiência, PCD. O comportamento funcionava apropriadamente apenas sob circunstâncias relativamente similares àquelas sob as quais fora selecionado. A reprodução sob uma ampla gama de condições tornou-se possível com a evolução de 2 processos por meio dos quais organismos individuais adquiriam comportamentos apropriados a novos ambientes. Por meio do condicionamento respondente, pavloviano, respostas preparadas previamente pela seleção natural poderiam ficar sob o controle de novos estímulos. Por meio do condicionamento operante, novas respostas poderiam ser fortalecidas, reforçadas, por eventos que imediatamente a seguissem. Skinner, 1981, de 2007, páginas 129 e 130. Conversando com a neuropsicóloga Cris Viana, que atende muitas crianças com TEA, aprendi que, por meio da psicologia, podemos entender os processos de variabilidade e seleção e, por meio de técnicas psicológicas, explicar, entre outras coisas, como a personalidade de um indivíduo é formada, como surge boa parte das psicopatologias, como aprendemos a falar, escrever, pensar, descrever nossos sentimentos, como surgem nosso temperamento e subjetividade, como passamos a ter consciência de nós mesmos e do mundo, e uma infinidade de outros comportamentos e processos psicológicos descritos por Hubner e Moreira, 2012. Certa vez, comentei com minha prima Luciane, uma excelente psicóloga, que não há expectativa maior do que a chegada de um filho. Pensava nas aulas de natação, futebol nos fins de semana, uma graduação de sucesso e, no futuro, poder ensiná-lo a mexer nos equipamentos de DJ. E, ao receber o diagnóstico de autismo, o meu mundo desabou. Em nova conversa com ela, disse-lhe que teria que baixar minhas expectativas quanto ao Luiz e viver um dia de cada vez. Ela me disse: "Não baixe suas expectativas. Continue com todos os seus sonhos com seu pequeno." Desde então, vivemos uma jornada dentro do mundo autista com altos e baixos, em uma sociedade com pouca empatia, pouco respeito e muito preconceito.
Hoje entendo que é um processo difícil para as famílias e nem sempre a aceitação é rápida. Quando isso acontece com alguém que você conhece, procure criar uma boa relação com a família. Ofereça seu apoio e se mostre à disposição para ajudar a criança. Desde o início, eu e minha esposa sempre aceitamos a condição do Luiz e tentamos preparar o Gustavo, seu irmão, para compreendê-la. Acreditamos que a aceitação é a melhor forma para uma convivência saudável. Mesmo no início, quando Luiz puxava o cabelo dos coleguinhas na escola ou empurrava o irmão, Gustavo nunca se afastou. Sempre buscou pelo irmão, pedindo um abraço e, quando algo está errado, o ensina como mudar. Começamos cedo as terapias e na última passagem pela neurologista ficamos muito contentes. A médica disse que seu comportamento está como o diagnóstico de uma criança com autismo leve. No início, o diagnóstico do Fefe foi leve e moderado. Isso, segundo ela, pressupõe o sucesso nas terapias e, principalmente, a dedicação da família, algo que nos deixou muito felizes naquele momento. Mesmo assim, não podemos nos acomodar. Vivemos uma constante corrida contra o tempo. Mas enfrentamos muitas dificuldades para encontrar um tratamento correto. Como pais, não podemos desistir, não é mesmo? Hoje o Fefe tem 6 anos. Está com um bom contato visual, fala pequenas frases, mas não conversa. Ele tem o seu tempo próprio de aprendizado. É imprescindível estarmos cientes de que o autismo é uma condição médica irreversível, que leva a criança a ter problemas no processo de comunicação e no comportamento social e que não tem cura. Porém, o conhecimento sobre esse transtorno e sobre as técnicas existentes para o tratamento podem melhorar de forma significativa o cotidiano dessa criança e de seus pais ou cuidadores. Ademais, além de conhecer, precisamos disseminar esse conhecimento, pois a maioria das pessoas possui uma visão muito superficial sobre o autismo e preferem se afastar. Todos os dias, devemos lutar contra qualquer tipo de preconceito com nossas crianças. Certa vez, com o Fefe, ao entrar no cinema, ouvi de uma senhora dizer que ele não parecia autista, como se fosse algo visual ou perceptível pela aparência. O Fefe é uma criança alegre, sorridente e feliz. Mas, muitas vezes, tem comportamentos não padronizados. Às vezes, seu humor muda sem motivo aparente e fica triste. E isso também é um obstáculo. Percebemos, muitas vezes, que as pessoas não enxergam as dificuldades dele e não veem suas limitações, o que prejudica a compreensão de seu comportamento. Para quem não o conhece, o autismo é difícil. Por exemplo, não é fácil saber distinguir se é uma crise ou uma criança mal educada. É difícil respeitar seu tempo de estresse e saber lidar em cada situação. Um vago senso de ordem emerge de qualquer observação demorada do comportamento humano. Qualquer suposição plausível sobre o que dirá um amigo em dada circunstância é uma previsão baseada nesta uniformidade. Se não se pudesse descobrir uma ordem razoável, raramente poder-se-ia conseguir eficácia no trato dos assuntos humanos. Os métodos da ciência destinam-se a esclarecer estas uniformidades e torná-las explícitas. Skinner, 1953, de 1998, página 17. O dia a dia é desafiador. A realidade. Fizemos questão de inseri-lo em uma escola regular. Percebemos que muitas vezes as famílias têm vergonha e tentam esconder seus filhos em escolas especiais. Ao fazer isso, entendo que também estamos privando as crianças típicas de conhecer as características das crianças autistas e de aprender a conviver com elas. Sempre no começo de cada ano, enviamos uma cartinha aos pais e professores. Na cartinha, esclarecemos o que é o autismo, como nosso filho pode se comportar e o motivo de suas atitudes, consideradas diferentes por muitos. Enaltecemos seus pontos fortes e a importância do convívio com outras crianças na vida do nosso Fefe. Eles vão ensinar muitas coisas a ele e juntos vão estudar, conviver e se divertir. Desde o diagnóstico, ele faz acompanhamento psicológico e fonoaudiológico, bem como terapia ocupacional para cuidar da parte sensorial. A natação faz parte de sua rotina.
Além de divertido, o exercício ajuda a estimular o corpo e a mente, já que há contato direto com outras crianças, e isso auxilia na sua socialização, uma de suas grandes dificuldades. Acreditamos no trabalho de fonoaudiologia, que é a ciência que tem como objetivo estudar todos os processos de comunicação humana no que se refere ao desenvolvimento, aperfeiçoamento e detecção de distúrbios e diferenças. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.